Mateus capítulo 22. E o versículo é o versículo 24. Mateus 22, Novo Testamento. Versículo 24. E diz assim: dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Amém? Glória a Deus por isso. Nós fizemos uma leitura da palavra de Deus nessa noite, tanto a leitura oficial como essa leitura que eu vou usar como base da mensagem que eu vou trazer para você, para os nossos corações, em que um grupo de fariseus e também saduceus tentaram testar, tentaram surpreender Jesus com algumas perguntas, com algumas questões, para fazer com que Jesus falhasse e escorregasse em alguma palavra, em algum ensino da lei, para que eles tivessem motivo para depois o condenarem e o crucificarem. A verdade é essa. O que está acontecendo aqui nesse texto que nós fizemos a leitura, e na leitura que nós fizemos nessa noite, do verso 15 até o versículo 33, é que realmente os fariseus e os saduceus, eles estavam procurando um pretexto para condenar, para ter com que levar Jesus a julgamento. E Jesus não dava causa para isso acontecer. Jesus não dava nenhum motivo para ser condenado, para ser levado em juízo pelos fariseus e pelos saduceus. Quando os fariseus perguntam sobre o tributo, eles queriam que Jesus se negasse a pagar tributos a César, para que eles tivessem com que acusar Jesus contra o Império Romano. Como eles não conseguiram nada disso, os fariseus saíram e entraram em cena agora os saduceus. Os saduceus eram um grupo meio que religioso, meio que político, e que entravam em questões, sempre algumas questões a respeito da lei, principalmente com os fariseus. Mas eles se juntam agora, os saduceus se juntam aos fariseus para tentar derrubar Jesus, para tentar fazer com que Jesus fosse levado à cruz. E uma das questões que os saduceus levantam é a questão da descendência, é a questão da ressurreição. E nesse momento, no versículo 24, os saduceus vão até Jesus e o perguntam sobre a ressurreição, porque os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. E eles queriam fazer com que Jesus se atrapalhasse, que Jesus se enganasse em alguma palavra e eles tivessem um argumento para se contrapor ao mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Mas eles não conseguem se contrapor a Jesus. Eles não têm como se contrapor ao mestre, à sabedoria do mestre. E eles vêm com uma palavra, com uma pergunta a respeito da morte. A respeito da morte. Louvado seja o nome do Senhor. A respeito da descendência. A respeito da ressurreição. E é justamente sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite.
aos nossos corações nessa noite. Principalmente porque nós estamos vivendo um período difícil da nossa existência. Não só nós aqui no nosso Brasil, no nosso estado, mas no mundo inteiro as pessoas estão vivendo um período difícil das suas existências. Pessoas estão morrendo aos montes. Pessoas estão sendo enterradas sem nem mesmo haver um velório, sem nem mesmo a sua família poder se despedir por conta dessa doença, por conta dessa praga, dessa peste. O mundo está vivendo hoje dias de morte, dias difíceis. Dias difíceis. E Jesus ele disse que nos últimos dias, a palavra de Deus diz que nos últimos dias haveriam dias difíceis. E é o que nós estamos vivenciando hoje, nesse presente momento. E eu creio que o maior medo hoje dos homens, o maior medo hoje das pessoas é o medo da morte. É o medo da morte. E a pergunta, e essa pergunta que eu vou fazer agora, é o tema da mensagem, é o tema dessa palavra nessa noite, tem jeito para a morte? É o tema dessa palavra. Tem jeito para a morte? Para os saduceus, não havia jeito para a morte. Eles não criam na ressurreição. Para os fariseus, que criam na ressurreição, havia jeito para a morte. Para os crentes, há jeito para a morte, sim. Para você, há jeito para a morte? Tem jeito para a morte? Eu creio, irmãos, eu acredito que todos nós vamos concordar no que eu vou dizer agora, é que a morte física é a maior tristeza que uma pessoa ela pode sentir. A morte física é a maior tristeza que uma pessoa ela pode experimentar. Eu acredito que alguns aqui que já tiveram um ente, que já perderam um ente querido, sabem do que eu estou falando. A dor da morte ela é muito grande. A dor da perda ela é terrível. Ela maltrata, ela machuca. Principalmente quando nós amamos uma pessoa. E aquela pessoa parte, aquela pessoa morre. Aquilo causa uma dor, um trauma em algumas pessoas terrível. A morte causa um trauma tremendo, tremendo. Mas eu quero dizer para você que já teve essa experiência, que há uma esperança, não se desespere. Há uma esperança. Há um consolo. Há um consolo. Na morte, existe algo interessante. Ela atrai curiosos. Você já percebeu que quando uma pessoa morre, seja lá onde for, todo mundo que passa próximo, todo mundo que passa ali perto, quer saber quem morreu. Quer saber quem está ali no caixão. Observa. Passa um velório, passa um carro levando um caixão, todo mundo observa com espanto, com curiosidade. Você já se perguntou por que isso acontece? Não é à toa que quando nós, nos nossos bairros, nas nossas ruas, quando sabemos que alguém morreu, fica todo mundo espantado, e todo mundo quer saber por quê, e todo mundo quer, a grande maioria, pelo menos a grande maioria das pessoas quer ir naquele lugar, quer ir naquele local para ver a pessoa que morreu. A morte, ela atrai uma grande curiosidade. Sabe por quê? Porque todo mundo quer saber como é do outro lado. Todo mundo tem curiosidade para saber o que tem depois da morte. Todo mundo tem curiosidade para saber o que tem lá. Quer saber como é. A Bíblia nos mostra
que algumas pessoas, elas voltaram da morte. Você acredita nisso? A Bíblia fala de Lázaro. Lázaro é exemplo claro disso. A Bíblia diz que os judeus curiosos vêm não só para ver Jesus. Eles queriam ver Jesus. Mas eles querem ver também Lázaro ressuscitado. Porque eles estavam curiosos como é que um homem que passou pela morte e está vivo. Ele foi lá do outro lado e voltou. Como é que ele foi lá e agora está aqui conosco vivo? Em João capítulo 12, eu vou pedir para os irmãos que estão aqui. É a minha igreja hoje aqui. E você que está aí na sua casa, no celular, abra sua Bíblia no livro de João. Glória a Deus. Eu espero que eu não demore muito nessa mensagem. João capítulo 12. Não quero demorar muito para não enfadar os irmãos, para não cansar os irmãos. João capítulo 12, versículo 9. Amém? João capítulo 12, verso 9, eu vou ler. E diz assim: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem o ressuscitara dos mortos. Então havia uma grande curiosidade das pessoas, não só por Jesus, mas porque elas queriam ver aquele que um dia esteve morto, passou pela morte e agora estava vivo. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que as pessoas chegavam até Lázaro e perguntaram: Lázaro, o que tu viste? O que tu viste do outro lado? Tu viu anjos? Tu viu a Deus? Tu viu Adonai? O que tu viu, Lázaro, do outro lado? Nós queremos saber, nos conta, nos diga alguma coisa do que há do outro lado. Nós estamos curiosos, queremos ver, queremos saber. O povo queria saber. O povo tem curiosidade, as pessoas têm curiosidade, o homem tem curiosidade de saber o que há do outro lado da morte. Por isso que quando nós vemos aí pessoas que morrem, uma grande multidão se avoluma ao redor. Ninguém resolve nada. Ninguém é bombeiro, ninguém é polícia, ninguém é do SAMU, mas está ali uma multidão para ver o que aconteceu, para ver se o homem vai se levantar, para ver se como é que aquilo aconteceu. A morte atrai curiosidade. E os judeus não estavam ali só por Jesus, estavam ali por aquele homem que morreu e ressuscitou. O homem, entenda, o homem sempre desejou viver para sempre e burlar a morte. Quem é que hoje em dia não está fazendo um exercício físico? Quem é que hoje em dia não está comendo uma comida mais saudável? Quem é que hoje em dia não se preocupa com a sua saúde? Quem é que hoje em dia não deixou de tomar refrigerante? Quem é que hoje em dia não está, quem fumava está querendo deixar de fumar por causa da saúde? Quem é que hoje em dia não está indo ao médico mais vezes para ver como é que está o coração? Como é que está o colesterol, como é que está a pressão, preocupado com a saúde, por quê? Porque está com medo da morte. Quer viver mais tempo. Quer viver um pouco mais. Porque quer burlar a morte. A verdade é essa. O homem sempre desejou viver para sempre. E esse era o plano de Deus a princípio. Esse era o plano de Deus no Éden. Deus não largou esse plano ainda, irmãos. Você que está me ouvindo agora, Deus ainda não largou esse plano. Ainda é plano de Deus que o homem viva para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se alegre nisso nessa noite.
Havia uma lei mosaica, você sabia disso? Que o homem que fosse casado, e ele não tivesse filhos, e ele morresse, deixando sua esposa viúva, o seu irmão, o cunhado daquela mulher, ele poderia assumir a viúva como sua esposa e gerar uma descendência com ela. Mas tem um detalhe: aquela descendência, aqueles filhos que fossem gerados ali, não teriam o nome do irmão que estava vivo, mas sim o nome do irmão que estava morto. Para que aquele irmão falecido tivesse uma descendência na terra. Quando isso é criado, eu vejo nisso uma forma de Moisés, ele tentar burlar a morte de alguma forma, de alguma maneira, de continuar a perpetuação da sua espécie ali, da sua descendência ali na terra. É uma forma do homem, o homem está buscando ali alguma maneira de burlar a morte, de não descer à sepultura. Em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, a Bíblia diz: quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Louvado seja o nome do Senhor. A obrigação de cunhado para com ela seria agora o seu esposo, a sustentaria, daria uma descendência a ela, mas que não teria o nome dele, teria o nome do falecido. Você está me entendendo nessa noite? No Egito, os faraós tentaram burlar a morte. Simples. O que é que eles faziam? Eles eram consagrados a deuses. Alguns deles se autoproclamavam deuses. Ramsés é um exemplo disso. Ele se autoproclamou um deus. Talvez na sua cabeça, na sua mente incauta, ele estava pensando assim: não, eu me proclamando um deus, eu não vou morrer. Mas diz a história que pobre Ramsés, com 90 anos de idade, ele faleceu. Ele morreu. Ele morreu. Os homens, eles morrem. Mesmo que se autoproclamem deuses, eles morrem. A Bíblia diz que os saduceus vão até Jesus com uma pergunta ardilosa. Em Mateus capítulo 22, versículo 24, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Os saduceus estavam de forma ardilosa tentando pegar Jesus. Eles queriam que Jesus falhasse, que Jesus escorregasse em alguma palavra para eles ir lá. Não, mas a lei de Moisés diz assim, mas tu havia dito isso. E Jesus responde da seguinte maneira: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para eles, diz na cara deles: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Amado, você quer saber sobre a morte? Conheça as Escrituras. Se debruce nas Escrituras. Ela vai falar sobre vida, vai falar sobre morte, vai falar sobre vida eterna, vai falar sobre ressurreição e vai falar sobre Jesus. Em Mateus, capítulo 22, versículo 29, ele disse que os saduceus estavam errados. No versículo 30, ele diz para os saduceus que o mundo vindouro, que o outro lado, não é como esse.
Nesse mundo, os homens casam e se dão em casamento. No mundo vindouro, Jesus disse, ninguém se casa. Eles são como anjos. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo vindouro, não se casam, nem se dão em casamento. Se os saduceus conhecessem verdadeiramente as Escrituras Sagradas, eles saberiam que no mundo vindouro, do outro lado da morte, ninguém se casa novamente. São como anjos. Os saduceus queriam pôr dúvida na doutrina da ressurreição. Era isso que eles queriam. Mas eles não sabiam que falavam com Jesus, aquele que é dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Será que você pode glorificar a Deus aí no seu lar, na sua casa? Glória a Jesus. Eles não entendiam que estavam argumentando com o Filho de Deus, com o Deus encarnado, com aquele que é dono de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Você sabe qual é a única maneira de burlar a morte? Os irmãos que estão aqui sabem? A Michele disse aqui. Se você não ouviu, eu vou dizer. A única maneira de burlar a morte é crer em Jesus. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que todo aquele que vive e crê nele, mesmo que morra, viverá. Tem jeito para a morte, pastor? Tem sim. Tem jeito para a morte, sim. Crê em Jesus de Nazaré. Por mais que milhões estejam morrendo, mas há jeito para a morte, sim. É crer em Jesus de Nazaré. E eu convido você e a sua casa nessa noite a crer nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Aleluia. Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Em Mateus capítulo 28, abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 28, eu estou já encerrando essa palavra nessa noite. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Enquanto você procura, eu vou tomar um pouco d'água. Mateus capítulo 28, do verso 1 ao versículo 6. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Versículo 6 agora. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. É por isso que eu digo nessa noite, tem jeito sim para a morte. O meu Senhor, o teu Senhor, o meu Deus, o teu Deus, ele ressuscitou. Há jeito para a morte. Não precisa desespero. Ele é o dono da vida.
É Ele que tira e é Ele que dá. Ele mesmo disse: eu sou o dono da vida, Ele é o dono da vida. Ninguém a toma de mim. Eu, de livre e espontânea vontade, a dou e eu a tomo de volta. Por isso Ele ressuscitou, porque Ele é o dono da vida. É Ele que controla a tua vida, é Ele que controla a minha vida, é Ele que controla a vida das pessoas no mundo inteiro. O homem que vive na prática do pecado, ele já está morto. O homem que vive na prática do pecado, ele já morreu e não sabe. Ele é como um zumbi. Ele está apenas com o seu corpo vivendo nessa terra, mas o seu espírito, a sua alma já está morta. Ele está rendido. Precisa ser ressuscitado por Jesus. O homem que vive na prática do pecado, ele está morto. Só falta sepultar. Jesus é o único que pode livrar o homem do pecado e salvá-lo para dar-lhe a vida eterna. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Glorifique a Deus nessa noite. Essas são as boas novas de salvação. Jesus, ele é o único que pode livrar o homem do pecado, que pode livrar o homem da morte e pode lhe dar vida eterna. Jesus, ele é a solução para a morte. Tem jeito para a morte? É o tema dessa palavra nessa noite. Tem sim. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Jesus é a nossa vitória, porque ele ressuscitou e ele vai ressuscitar os seus.